Que esse vídeo possa esclarecer algumas coisas e, quem sabe, trazer mais paz na vida das pessoas. O que é uma verdade? Uma verdade nada mais é do que aquilo que o ser considera como verdadeiro. Quando o ser considera uma coisa como verdadeiro, significa também que ele considera outra como falsa. Portanto, quando você acha uma coisa verdadeira, já se entrou na dualidade. E com isso já se entrou na ilusão. Maia. Como que surge uma verdade? Para surgir uma verdade para um ser, no caso aqui um ser humano, é preciso haver três coisas acontecendo. A primeira coisa, que nada mais é do que aquilo que o ser humano é composto. A primeira coisa é o ego, que nada mais é do que a personalidade do ser, seus gostos, interesses, desejos, aspirações. A segunda coisa é o contexto. O contexto é tudo aquilo no qual o ser está envolto, ou seja, sua família, as pessoas próximas, local onde mora, as leis do país, as leis, regras no bairro, sua vizinhança, o clima em que vive, a situação em que vive, se é favorável ou se é desfavorável para ele como ser humano, né? Enfim, todo o entorno à sua volta. E a terceira coisa é história. História é toda a história desse ser. E não apenas desta vida, mas de todas as vidas que já teve, desde que foi emanado, né? Pois todas as vidas na qual já teve, ou até mesmo que pode estar ocorrendo simultaneamente com esta, estarão provocando influências, provocando, às vezes, inspirando a agir de determinada forma, a viver de determinada forma, a pensar de determinada forma, né? Às vezes a se comportar de determinada forma, a fazer determinadas coisas, a viver de determinada maneira, né? Essas três coisas presentes, ou seja, o ego, o contexto e a história, elas estão ocorrendo ao mesmo tempo, o tempo todo, no ser, no caso aqui no ser humano. E essas três coisas estão também servindo como um filtro e provocando, aqui na Maia, na ilusão, provocando a criação de verdades. E quando se cria verdades, se cria também falsidades. Pois quando se acha uma coisa verdadeira, acha uma outra falsa. E para que estou falando tudo isto de verdades? É por essa coisa de verdade é o que faz haver os conflitos, as guerras e sofrimentos de todo tipo. Pois o ser, quando cria essas verdades, e ao mesmo tempo criará também as outras coisas que acredita ser falsas, pode começar a querer impor que os outros seres vivam as suas verdades. E vale lembrar que
Deus, ele emana cada ser único. Cada ser é único. Sua personalidade, tudo que ele tem é único, né? E, portanto, obviamente, suas verdades também serão únicas. Pode-se ter algumas semelhanças em alguns aspectos com outros, mas, no fundo, será único. E quando alguns seres resolvem, com essas suas verdades, querer impor aos outros, começam o sofrimento aos outros e também a si mesmo, pois o outro não irá querer aceitar ser imposto a viver a sua verdade, pois ele já tem as dele. E assim vai se criando conflitos, desde pode-se dizer um microcosmos, como um ambiente familiar, até um macrocosmo, como por exemplo um presidente ou alguém poderoso, ou com poder financeiro, ou de influência mundial, querer criar um conflito, guerras e etc., a fim de impor a sua verdade ao outro. A única forma de se haver uma paz, uma felicidade entre todos, é que cada ser respeite a verdade do outro. É claro que chega num ponto, o mestre, que ele já não mais tem nem verdades nem falsidades. Ele se torna uno com Deus. E quando se torna uno, tudo está perfeito. Já não está mais nesse reino da dualidade. Mas são poucos que conseguem atingir esse estado de consciência, né? Para a grande maioria haverá a dualidade e haverá as verdades e as falsidades. Portanto, o grande segredo é que cada um respeite a verdade do outro e não queira impor a sua verdade ao outro. Você fica com a sua verdade em paz e deixa o outro com a sua verdade e também em paz. Assim, se consegue viver todos em paz e harmonia. É importante entender todo esse mecanismo: ego, contexto, história, para também que haja uma maior compaixão com o próximo, pois assim como você tem todas as suas informações e filtros, e com isso criando verdades o tempo todo, o outro também tem, e o outro também tem, né? E assim como você não quer que ninguém queira impor verdades em você e dizer que tem que se viver de determinada forma, pensar de determinada forma, o outro também não quer isso para ele. O grande segredo é cada um respeitar as verdades do outro e, ou seja, né, deixar o outro em paz. Muita paz, muita luz para todos. Deus abençoe.